Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Nosso grupo ficou responsável pelo tema petróleo e gás e é composto por mim, Matheus, por Marcelo e por Francisco Elzo. É um tema bem abrangente, né? Então resolvemos fazer apenas uma introdução para não estender tanto a apresentação. Petrobras. Bom, não podemos falar em petróleo e gás sem citar a Petrobras, que é a maior estatal petrolífera brasileira, criada em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas. Na época, ela foi criada visando uma garantia de monopólio do petróleo no país. Hoje, ela tem como principais atividades, as atividades centrais, a exploração e a produção de petróleo e gás natural, além do refino, comercialização e transporte. O petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos que tem como principais compostos os hidrocarbonetos e elementos químicos como nitrogênio, enxofre, oxigênio e alguns metais minerais. Ele é uma substância oleosa, menos densa do que a água e inflamável. É tido como a principal fonte de energia do mundo e no Brasil as maiores reservas são encontradas em campos marítimos de águas profundas e ultraprofundas. Origem do petróleo. A palavra petróleo vem do latim petróleo e é derivada de petros, que significa pedra, e oleum, que significa óleo. O petróleo é um combustível fóssil que leva milhões de anos para se formar nas rochas sedimentares, nas áreas marítimas e terrestres. Quais as condições para a formação do petróleo? Para que o petróleo se forme ao longo dos anos, é necessário a existência dos seguintes fatores: a existência de rochas geradoras ricas em matéria orgânica, condições adequadas de tempo e temperatura para a geração do petróleo, a existência de rochas reservatórios com porosidade e permeabilidade, a presença de condições favoráveis à migração do petróleo da rocha geradora até a rocha reservatória, a existência de uma rocha selante que retém o petróleo e um arranjo geométrico das rochas reservatórias e selante, que favoreça a acumulação de volume significativo de petróleo. E os tipos de petróleo. Quais os tipos de petróleo existentes pelo mundo? Bom, tem 5 tipos. Eles são, quanto à sua composição e origem, eles podem ser petróleo Brent, que é um petróleo em forma bruta, cru, sem passar pelo sistema de refino. Ele é produzido na região do Mar do Norte, proveniente do sistema de exploração petrolífera de Brent e Ninian. Tem o petróleo light, que é o padrão WTI, encontrado aqui no Brasil. Ele é um óleo leve, sem impurezas, que já passou pelo sistema de refino. No mercado, hoje, ele é o mais valioso, porque ele produz a gasolina, entre outros produtos. E tem também o petróleo naftênico, o petróleo parafínico e o petróleo aromático. Destilação fracionada. Agora, nosso amigo Marcelo aí vai dar uma introdução no tema. Bom, pessoal, o petróleo, ele precisa passar por um processo chamado destilação fracionada, né? Que é para separar os componentes do petróleo. Então, o petróleo, ele é extraído do subsolo da crosta terrestre
em seu estado bruto, ele pode estar misturado com água salgada, areia e argila. Então, o petróleo precisa passar por outro processo para depois ir para a destilação. Então, ele passa por um processo chamado decantação, que é para separar água salgada. E depois tem a filtração, que é para separar a areia e a argila. Então, depois desse tratamento, o petróleo ele é submetido, né, o petróleo bruto, ele é submetido para que possa ser feita a separação dos componentes. Então, basicamente, esse processo ocorre da seguinte forma. O óleo é colocado, né, em uma fornalha, que será aquecido. E, de acordo com o ponto de ebulição específico, cada componente é gerado. Então, a gente vê aqui que tem um óleo combustível que se obtém a partir de 370 graus Celsius, né? Temos o diesel a 300 graus Celsius, o querosene, a gasolina a 150 graus Celsius, o gás butano, né, que ele é gerado, ele é obtido a partir em 20 graus Celsius, né, a temperatura muito baixa, é gerado o gás butano, né, e o propano. E tem lubrificantes e parafina a 400 graus Celsius. Beleza. Pronto, aqui é um exemplo aqui de produtos aqui que são derivados do petróleo. Então, eu acho que tem alguns aqui que poucos sabem, né, que é o chiclete, né? O chiclete, ele tem petróleo em sua composição. Isso é a goma base que dá consistência ao produto. Seu principal ingrediente é feito de derivados de petróleo, como resinas e parafinas. Remédios, tem alguns remédios, parece estranho, mas o petróleo está presente na indústria farmacêutica. Alguns analgésicos e homeopáticos contêm benzeno, que é um derivado do petróleo. Itens, né? A borracha sintética, substituta do látex, em alguns produtos, leva petróleo e é utilizado na composição de itens esportivos, né? Como tênis e sapatos com solado feito do material. E também a giz de cera. A giz de cera, ele contém derivados do petróleo. Neste caso, é proveniente da parafina. É uma cera sólida, feita a partir desta matéria-prima. Aí também tem vários produtos, né, que são derivados do petróleo. Então, aqui destacamos aqui algumas vantagens e desvantagens, né? Que o petróleo ele tem uma vantagem que é alta densidade de energia, fácil disponibilidade de infraestrutura de transporte e uso, crucial para ampla variedade de indústrias, fácil de refinar, constante fonte de alimentação e confiabilidade. E desvantagens, ele emite, né, gás do efeito estufa, poluição da água e da terra, emissão de substâncias nocivas, como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ácido e chuva ácida. Então, aqui nós temos aqui a lista dos 10 países que mais produzem petróleo no mundo, né? Nessa lista aqui, a gente vê alguns países da América, né? Que é os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil aqui. O Brasil consta aqui nessa lista, né? E os países do Oriente Médio, né? Eles são grandes gigantes, né? Nessa produção do petróleo, que são o Irã, o Kuwait, né? Os Emirados Árabes. A China também está presente nessa lista aqui. Canadá, né, Arábia Saudita. Mas a gente vê que tem um predomínio dos países do Oriente Médio. Pronto, aqui nessa nova lista aqui, são os 10 países que têm as maiores reservas de petróleo no mundo, né? A gente vê aqui que entrou a Venezuela. A Venezuela é um país que eles têm uma grande extensão de petróleo, né? Porém, essa extensão não é totalmente explorada, né? O país não investe 100%, né, nesse recurso, né, na exploração desse petróleo, né? E vemos aqui que países como a Arábia Saudita ainda continuam nessa lista, né? Os países do Oriente Médio são grandes gigantes
nesse, nesse ramo, né, petrolífero. E entrou um país novo aí que foi a Líbia, que é um país da África. Acho que é o único país da África que está entre as maiores reservas de petróleo do mundo, né? E aí, turma, tudo bem? Professor Alan, tudo bem, né? Espero que sim. Vamos dar aqui sequência agora, uma breve introdução sobre o segundo tópico da nossa apresentação, que é gás natural, tá? Gás natural é um composto de hidrocarbonetos leves, como, por exemplo, temos o metano, o etano, o propano e butano, entre outros gases, né? Oriundo da degradação do material orgânico. Considerado combustível fóssil, ele não é um recurso renovável. Geralmente extraído em rochas porosas profundas, né? Como introduzido por Mateus, submetido a condições de temperaturas e pressões específicas. Apresenta-se em estado gasoso e pode ser encontrado associado, ou seja, está ali junto, né, ao petróleo, ou não, encontrado isoladamente, encontrado em pequenas quantidades. Dentro dessa parte aí temos que é chamado gás natural não associado, né, como foi falado aí, que é aquele que em reservatórios se encontra livre de óleo ou apresenta pequenas, baixas quantidades desse componente. Esse tipo de gás, ele é de mais fácil comercialização, justamente por essa característica, já que não é necessário um processo para separação, né, desse componente. Produção consiste inicialmente na pesquisa e perfuração de poços para exploração. Depois passa por vasos separadores, né, responsáveis pela retirada de hidrocarbonetos em estado líquido, assim como água e partículas sólidas, porventura possa vir. Em caso de contaminação por enxofre, por exemplo, o gás passa por uma etapa de descontaminação. Depois desse processo, uma parte é destinada ao sistema de poços de petróleo para aumentar a recuperação do petróleo do poço, e a outra é destinada para uso comercial da indústria, destinado através das tubulações que tão conhecidas e frequentemente investidas em gasodutos, né? Que é já foi um grande entrave do meio de distribuição do produto. Né? Eu lembro que na década, sei lá, eu era pequeno, início da década de 90, eu passava ao lado de ponto de extração de petróleo e tinha lá um queimador, 24 horas queimando gás. Era tão alta a produção e baixa capacidade de distribuição, por conta de pouco investimento em gasodutos, que não tinha como distribuir, não tinha para onde distribuir, então era necessário fazer aquela queima 24 horas intermitente do gás. Aí, a partir da década de 90, fim da década de 90, começou o maior estímulo na produção de gasodutos para essa distribuição. O gás natural do carro, né, começou a vir com força total, então teve uma maior demanda para tal produto. Fases que o gás passa para ser comercializado. Primeiro, na sua exploração, né, ou prospecção de jazidas e perfuração de poços. A dita produção, onde ocorre a separação do gás, né, e outras partículas, e sua descontaminação. E o processamento, na qual o gás será fracionado, gerando os subprodutos, que serão comercializados, né? GNV, gás de cozinha, enfim. Aí estão algumas das utilizações, né?
um dos mais recentes, gás natural veicular, tem na indústria, vai utilizar como fonte de energia, de matéria-prima, para as indústrias químicas e gases produzidos e os compostos como metano e a ureia. Gás liquefeito de petróleo, GLP, ou famoso, né, gás de cozinha. É um queimador aí, na foto, como foi dito um pouco antes. E aqui apresentamos algumas vantagens e desvantagens. Vantagem: por realizar combustão completa, o gás natural gera menores emissões de gases de efeito estufa em relação ao petróleo e carvão mineral. Apresenta reduzido risco de acidentes, visto que possui densidade menor que a do ar, né? Facilitando a sua dispersão na atmosfera, em caso de vazamento. E uma desvantagem, embora os gases emitidos sejam em menor quantidade, eles contribuem para o aumento do efeito estufa, em locais de baixa concentração de oxigênio, sem entrar em combustão. Pode gerar monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Essas aí são algumas vantagens e desvantagens na questão ambiental, né? Tem alguns aqui, por exemplo, no aspecto econômico. Algumas vantagens que seria sua queima gera grande quantidade de energia para a indústria, né? Diminui o gasto com sistemas de antipoluente, por exemplo, já que sua queima é total. Maior durabilidade dos equipamentos que é utilizado e baixo investimento no armazenamento. Ele é logo distribuído, né? E tem algumas desvantagens, por exemplo, no aspecto econômico, seria requer uma infraestrutura cara para a sua produção e instabilidade dos preços do mercado. Flutua muito, né? Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Marcelo para dar conclusão à nossa apresentação. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui um gráfico, né, um gráfico aqui no formato de pizza, né, que aqui informa aqui a matriz energética mundial do ano de 2018, né. Nós vemos aqui que mais da metade da produção de energia, né, desse ano foi composta pelo petróleo, derivados e o gás natural, né, a gente vê aqui 54,3%, né. Então, isso deve-se também, né, pela facilidade de investimento, né, e produção, né. Mesmo a gente está vivenciando essa época da produção da energia renovável, né, mas a energia derivada do petróleo e gás ainda continua em alta, né, apesar das crises que a gente vem enfrentando, né, mas o petróleo ainda é um recurso ainda que ele é predominante, né, e sabemos que não é renovável, mas ele ainda é muito abundante em nosso planeta, né. Chamamos de o ouro negro, né? O nosso ouro negro, né? Temos muitas reservas ainda no Brasil, que é o pré-sal, para ser explorada, né? E quem sabe, né? Um dia o Brasil seja ainda a maior potência, né? Nessa área do petróleo, né? Então, pessoal, a apresentação foi essa. Terminamos por aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Sobre esse assunto que é muito abrangente. Fizemos aqui um compilado, né? Das principais informações. E muito obrigado, pessoal, pela atenção. Um abraço.